Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que nos escutam em qualquer parte do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares. Este é mais um vídeo da nossa nova série Questões Enem, cujo objetivo é ensinar a estudantes do ensino médio como turbinar seus estudos para aprovação na faculdade desejada por meio do Enem. Isso nós vamos fazer analisando e resolvendo questões de anos anteriores. Estamos iniciando aqui por provas de 2023, por serem questões de maior atualidade. E com esse programa, você vai aprender de forma audiovisual o conteúdo exigido da prova, junto com explicações aprofundadas do tema, que você vai poder assistir quantas vezes quiser para memorizar e entender. E na aula de hoje, tem bastante leitura aqui, mas a resolução é relativamente curta. Nós vamos estudar duas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias. No caderno amarelo, elas são as número 10 e 11, ambas do Enem 2023. Para quem está no YouTube, quem está no Instagram, eu peço, hoje, né, ao contrário, para quem está no YouTube, vai aparecer na gravação a questão aí na frente, e para quem não está no Instagram, vai aparecer a questão que eu vou ler para vocês, a interpretação de texto. Então, quem tiver eventualmente ao vivo, por favor, preste atenção na leitura para tentar resolver, para buscar, né, resolver a questão de uma forma assertiva. Então, vamos lá. Começar aí, ó, com a questão 10. Se a interferência de contas... as duas questões, elas versam sobre interpretação e compreensão de texto. Leitura, interpretação e compreensão de texto. Então, se a interferência de contas falsas, questão 10, se a interferência de contas falsas em discussões políticas nas redes sociais já representava um perigo para os sistemas democráticos, sua sofisticação e maior semelhança com pessoas reais tem agravado o problema pelo mundo. O perigo cresceu porque a tecnologia e os métodos evoluíram dos robôs, os bots, softwares com tarefas online automatizadas, para ciborgues ou trolls, contas controladas diretamente por humanos com a ajuda de um pouco de automação. Mas pesquisadores começaram agora a observar outros padrões de comportamento. Quando mensagens não são programadas, sua publicação se concentra só em horários de trabalho, já que é controlada por pessoas cuja profissão é exatamente essa: administrar um perfil falso durante o dia. Outra pista: a pobreza vocabular das mensagens publicadas por esses perfis. Um funcionário de uma empresa que supostamente produzia e vendia perfis falsos explica que às vezes faltava criatividade para criar mensagens distintas, controlando tantos perfis falsos ao mesmo tempo. Aí vem a citação de uma matéria online da BBC.com, a empresa britânica de comunicações. Agora eu vou mudar ali para nós vermos as alternativas. Vamos lá. Vou mudar um pouquinho aqui a tela. Opa. Está ali em direita as alternativas, quais sejam: controle, de acordo com o texto, análise de características da linguagem empregada por perfis automatizados contribui para a palavra-chave aí é análise das características da linguagem. Aí vem as alternativas. Nós vamos fazer todas as alternativas erradas primeiro e no fim a resposta. E por que cada uma das alternativas está incorreta a anteriores. E no final justificar a resposta da correta. As alternativas: controle da atuação dos profissionais de TI, desenvolvimento de tecnologias como os trolls, flexibilização dos turnos de trabalho dos controladores
necessidade de regulamentação do funcionamento dos bots e letra E, na cadeia do 10, identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Muito bem. O texto em questão, ele enfatizava a necessidade de reconhecer a importância da análise de características realizada por perfis automatizados. Por essa análise, os pesquisadores conseguem identificar padrões de comportamento, como horários de atividade ou padrões de linguagem utilizados repetidamente. Isso é que o pessoal técnico, a partir de análise de frequência de palavras, consegue identificar um determinado padrão suspeito de linguagem de bots. Eles tendem a repetir certos comportamentos, como se fosse um cacuete humano. Aí a primeira alternativa errada. Controle da atuação dos profissionais de TI. Esse ponto, essa alternativa nós descartamos, porque não se fala nada sobre controle de atuação de profissionais de TI durante o texto. Nós estamos lidando aí a respeito de bots e, eventualmente, trolls e ciborgues, que são bots ou pessoas que controlam perfis utilizando ferramentas automatizadas com um pequeno grau de automação. Então, essa daí já é descartada. Alternativa errada. Desenvolvimento de tecnologias como os trolls. Não há no texto uma ligação específica entre trolls e um determinado padrão de linguagem ou desenvolvimento. Então, também é descartada por esse motivo. Flexibilização dos turnos de trabalho de controladores. Também errada, por quê? O texto exprime até o contrário. As mensagens automatizadas dos tais controladores de perfil são expedidas em horários de expediente, de forma que não tem nada a ver o termo turno de trabalho com o conteúdo da questão. Sempre lembrando, né, de olhar lá a chamada, né? Análise das características de linguagem empregada por perfis, contribui. Então, se for analisar o padrão de linguagem que é utilizada pelos perfis, vai chegar a uma determinada conclusão. Essa conclusão não é verdadeira. A outra alternativa também errada, necessidade de regulamentação do funcionamento de bots. Bem, aí está errado por vários motivos. Primeiro, bots são programas. É praticamente impossível regulamentar um bot, porque não é uma pessoa. Ele é criado por uma linguagem de programação. Então, também é considerada errônea. Então, por exclusão, nós vamos aí à alternativa correta. Identificação dos padrões de disseminação de informações inverídicas. Que isso ali na conclusão, nos últimos 2 parágrafos do texto, ele dá quais são as ferramentas que o pessoal de tecnologia de informação utiliza para verificar se aquela é uma suspeita mensagem de bot, ciborgue ou troll. É a utilização de padrões repetitivos de respostas e os horários que elas são transmitidas. Então, nesse caso aí, a resposta é texto aqui completo. Identificação de padrões de disseminação de informações inverídicas. Muito bem. Vamos lá. Próxima questão, a 11, que é logo em seguida. 11 no caderno amarelo, Enem 2023, tá? Primeiro texto e depois as alternativas. Também uma questão de análise e interpretação de texto. Maio foi colorido de amarelo, e o foi porque mundialmente amarelo é a cor convencionada para as advertências, tal qual o sinal amarelo do semáforo, sinal
depende da parte do Brasil onde vocês assistem. No trânsito, essas advertências têm sido fatais. Ó, estamos introduzindo a questão, tá? É uma argumentação de começo, meio e fim. Então aí estamos na introdução. A estimativa, caso nada seja feito, é de que se atinjam assustadoras 2,4 milhões de mortes no trânsito em 2030 em todo o mundo. A pressa constante, o sentimento de invencibilidade, a certeza de invulnerabilidade, a necessidade de poder, a falta de civilidade, a certeza de impunidade, a ausência de solidariedade. Aí está sendo feito uma figura de linguagem. A inexistência de compaixão e o desrespeito a si próprio são circunstâncias reais que, não raro, concorrem para o comportamento violento no trânsito. Desenvolvimento. O maio amarelo foi a introdução, agora vamos desenvolver e parcialmente concluir. O maio amarelo, que preconiza a atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido. E é precisamente a atenção pela vida que está esquecida. Essa atenção, certo, requer menos pressa, mais civilidade, limites assegurados, consciência de vulnerabilidade, solidariedade, compaixão e respeito pelo outro. Então, há uma contraposição desse desenvolvimento com a introdução dos sentimentos negativos e ações positivas que são colocadas no desenvolvimento e introdução. E, finalmente, reafirmar e praticar esses princípios e valores talvez seja um caminho mais seguro e menos violento que garanta a vida e não celebre a morte. E aí vem a referência, que é o portal de trânsito de 2018. Agora eu vou colocar aqui as alternativas. Espero que seja possível ler as alternativas, tá? Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é, então temos que ir pela conclusão do texto. Enumerar, mais uma vez, vamos falar todas as alternativas erradas, justificar e no final a correta. Considerando os procedimentos argumentativos utilizados, infere-se que o objetivo desse texto é enumerar as causas determinantes da violência no trânsito, contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial, divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito, sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável e restringir os problemas de violência no trânsito a aspectos emocionais. Então vamos aí. Primeiro, enumerar as causas determinantes de violência do trânsito. Um pequeno comentário. Apesar de não mencionar interlocutores específicos, o texto tem como objetivo conscientizar os motoristas. Esse é o objetivo do texto e é o farol que liga e guia a solução. Incentivando-os a adotar comportamentos mais respeitosos, atentos, solidários e civilizados nas estradas e vias públicas. Alternativa errada. Enumerar as causas determinantes da violência do trânsito. Apesar de citadas, as causas de violência enumeradas são argumentos de defesa de uma conclusão. Então, ele não é o objetivo do texto, é argumento. Ele está sensibilizando e dando dados ao leitor para chegar a uma conclusão. Outra alternativa errada. Contextualizar a campanha de advertência no cenário mundial. Apesar dele citar uma breve contextualização, também é um argumento de apoio, não é uma conclusão do texto. Outra alternativa errada. Divulgar dados numéricos alarmantes sobre acidentes de trânsito. Mesmo caso anterior. Os dados numéricos são argumentos visando o objetivo do artigo, conscientizar os motoristas. Mais outra alternativa errada. Restringir os problemas da violência de trânsito a aspectos emocionais. A citação de problemas emocionais
contextualiza e introduz o problema de falta de conscientização de motoristas, mas não é o objetivo do artigo. Tá? É mais um argumento, um gatilho mental de sentimento para que as pessoas elas tenham mais empatia pelo artigo em si e principalmente pelo objetivo que o artigo deseja produzir no motorista. Finalmente, a resposta correta: sensibilizar o público para a importância de uma direção responsável. O Maio Amarelo, que preconiza atenção pela vida, é uma das iniciativas nesse sentido, que está ali no meio do texto. Certo? Muito bem. Então, cara, assistência, por esse vídeo é só. Não se esqueça aí do pacote do YouTube ou do Instagram de curtir e comentar esse vídeo para incentivar e produzir, para que a gente produza mais conteúdos de valor como esse. Quem está seguindo do Instagram, procure para o YouTube, que lá eu tenho mais recursos para montar. Aqui no Instagram eu sou um pouco mais limitado, né? Até por causa da ferramenta da plataforma. Hoje estamos testando aqui uma live pelo Instagram. Vamos ver se nós vamos obter sucesso nela. Vou ver o resultado depois, tá bom? Então, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Até a nossa próxima aula, a live, na terça-feira. E esse conteúdo aqui vai ficar no ar mais ou menos durante uma semana. E depois nós vamos trocar por um vídeo com recursos audiovisuais mais ricos, além desse aqui, locutor que vos fala. Bons estudos e felicidades a todos.